Olá, seja bem-vindo à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje temos uma convidada mais que especial, a doutora Jordana Falcão. Ela está pela primeira vez aqui em nosso programa para falar sobre um tema um tanto polêmico na área de direito do trabalho. Olha só, contrato de estágio, possibilidade e causas de reconhecimento de vínculo empregatício. Será que é possível você vir para um determinado local, empresa, escritório, para um contrato de estágio, e esse contrato ser tão abusivo que ele vai ser convertido em um contrato aí regido pela CLT? E aí, doutora, que prazer ter você aqui conosco no nosso programa pela primeira vez, né? Pela primeira vez, doutor Flávio, mas espero vir muitas vezes ainda, espero ser convidada outras vezes para poder debater sobre temas tão importantes, né? Estou muito honrada de estar aqui presente hoje no programa. Com certeza vai voltar sim ao nosso programa. Ele precisa de pessoas assim do seu nível para poder trazer aí credibilidade ao nosso programa. E como é que é isso, né? Contrato de estágio, né? Mas primeiro, antes da gente poder discutir essa possibilidade de contrato de estágio, vir a trazer vínculo empregatício, o que é o conceito de contrato de estágio? Então, doutor Flávio, a gente extrai o conceito de contrato de estágio da Lei 11.788 de 2008, que foi a lei que ela veio para regulamentar o contrato de estágio. Já no seu artigo 1º, ela conceitua o que é o estágio. E o que é o estágio? O estágio ele é o ato educativo supervisionado dentro do ambiente de trabalho que ele visa formar para o trabalho produtivo os educandos que estejam matriculados tanto no ensino superior, tanto na educação profissional, no ensino médio, na educação especial e também nos últimos anos do ensino fundamental, desde que seja na modalidade profissional de educação de jovens e adultos, que a gente conhece como EJA. Nossa, é bem completo então. A gente tem a visão de que é só a da educação superior, né, faculdade, mas envolve bastante outras coisas. É um leque bem grande, né? E quais são as características aí de um contrato de estágio? Então, a gente pode listar como principais características o fato que ele pode ser oneroso ou não, isso vai depender da modalidade do estágio. Ele é solene, ou seja, ele tem que ter uma forma escrita. Essa solenidade ela vem através do termo de compromisso de estágio, que a gente conhece como TCE. Esse TCE ele vai vir descrito as atividades que o estagiário vai exercer, o horário de trabalho, né, do estágio, bem como a sua remuneração, se houver. Fora as obrigações, né, entre as partes. Outra característica é que ele é tripartite, ou seja, ele presume uma obrigação recíproca de 3 elementos, que é o estudante, a instituição de ensino e a parte concedente. Nós também podemos falar que ele é subordinativo, né, porque precisa ter alguém ali com aquele estagiário regulamentando, observando suas atividades, todos os seus atos, sua atividade profissional, fora que ele está dentro de um poder hierárquico, dentro de onde ele está estagiando, né? É muito interessante ter essa pessoa que possa acompanhar de perto, né, nessa empresa, nesse escritório, esse estagiário, porque o intuito do estágio não é, ao meu ver, a parte da remuneração, mas sim esse aprendizado, né, que vai ser um aprendizado para a vida. É formar esse estudante para que ele possa, ao sair da faculdade, ele ter essa vivência da prática para que ele possa se tornar um profissional de sucesso, uma pessoa melhor, né? E a gente vê que muitas pessoas se preocupam apenas com esse lado educacional, estudantil, né? A preocupação do lado técnico, mas não tem a prática e sofrem. A gente mesmo no nosso escritório de advocacia vê o tanto de advogados que ligam, tipo assim, olha, eu nunca fiz um estágio na área do direito e eu queria, como advogado, né, poder fazer esse estágio, ou seja, não seguiu ali aquela etapa da possibilidade do estágio. E essa questão que você destacou aí da importância de ter sempre alguém que possa acompanhar. Então, assim, fica a dica, você, nosso telespectador, estudante, tá certo? Ao chegar no estágio, cobre que possa ter um supervisor de alto nível para que possa lhe ensinar com qualidade, tá bom, gente? Fica a dica aí do doutor Varela, hein? E olha só, doutora Jordana, quem pode contratar aí estagiário? Então, as empresas, né, pessoas jurídicas, elas podem contratar estagiário, órgãos públicos, tanto no âmbito federal, estadual ou municipal, autarquias, fundações, até profissionais liberais de nível médio, desde que eles sejam registrados junto ao Conselho Profissional. E condomínios, podem contratar também? Não.
Embora os condomínios eles possuam um CNPJ, eles não são considerados pessoas jurídicas e eles não exercem atividades para fins lucrativos. Então, eles não podem contratar estagiários. Nossa, interessante. Tem muito condomínio que contrata estudante na área da administração, né? Para que possa auxiliar lá na carga organizacional, né? Se possamos assim dizer. E carga horária? Existe o mínimo, o máximo? Como é que é? Sim, existe a carga horária máxima permitida. Para os estudantes de educação especial ou dos últimos anos do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos, a carga horária máxima é 4 horas diárias e 20 horas semanais. Já os estudantes da educação superior, da educação profissional e do nível médio, a carga horária máxima é 6 horas diárias e 30 horas semanais. Muito bom. Gente, vamos aqui a um breve intervalo, dá tempo de você tomar uma água, né? Às vezes ligar para alguém que precisa aprender sobre esse tema, tá certo? Até já já. Catedral Business 2022. Visão, inspiração e ação. O maior evento de empreendedorismo. Para você, empresário, estudante, investidor e todo aquele que tem interesse em empreender e aperfeiçoar seu negócio. Nossos palestrantes são empresários de grande sucesso e renome no mercado, mostrando sua trajetória de sucesso empresarial. Será um ambiente de networking, dias 11, 12 e 13 de março. Catedral Business, um evento imperdível. Faça já sua inscrição www.catedralbusiness.com.br. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional. E é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Estamos de volta com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje com a doutora Jordana, ela que é especialista em direito do trabalho. Estamos conversando aqui sobre contrato de estágio. Muitas perguntas já foram resolvidas, mas ainda temos algumas dúvidas aqui, doutora Jordana. Olha só, qual a diferença do contrato de estágio para um contrato de trabalho com vínculo empregatício, né? Então, doutor Flávio, pelo que a gente já falou aqui sobre as características do contrato de estágio, a gente já pode perceber, né, algumas diferenças bem grandes. Por exemplo, o contrato regido pela CLT, o empregado ele pode trabalhar até 44 horas semanais. E como eu disse, os estudantes que estejam em contrato de estágio, eles podem estagiar no máximo 30 ou no máximo 20, a depender de ser educação especial e educação últimos anos do ensino fundamental, ou se for ensino superior, ensino médio e educação profissional. Outro ponto importante também que a gente pode descontar é que por mais que o estudante possa receber uma bolsa auxílio, né, para poder auxiliar ele, isso não caracteriza como salário, isso não é caracterizado como salário. Então, isso já é outra grande diferença. E, ademais, também, o estagiário, ele não tem a carteira assinada e não tem um contrato de trabalho, ele só tem realmente o TCE, que é o termo de compromisso de estágio. Tem direito a férias, 13º, estagiário? O estagiário, ele tem direito a férias remuneradas depois de 1 ano trabalhado, ele tem direito a retirar 30 dias de férias. Só que ele não tem direito àquele acréscimo de 1/3 que o trabalhor da CLT tem direito. Hein? O aviso prévio, o estagiário não tem direito, né? E o trabalhador regido pela CLT tem. Fora que o estagiário também ele não tem os recolhimentos previdenciários e ele também não tem direito a receber o depósito do FGTS. E nem a multa de 40% no caso da dispensa sem justa causa, né? Olha aí, tá vendo? Tem muita gente que atribui, né, a má fama, né, de que o estagiário ele é um escraviário. Mas hoje o estagiário tem direito a férias, né, até remunerada, ou seja, é uma maravilha ser estagiário, né? Na verdade, eu acho que você está batendo na porta errada de quem vai lhe instruir a você aprender aí para o resto da vida aí a prática da sua profissão. Então, vale a pena você procurar aí um bom lugar para você aprender mais na prática
sobre a profissão que você está escolhendo aí para a sua vida, tá bom? Olha só, essa é a possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício no contrato de estágio? Então, por mais que a Lei 11.788 ela fale que o contrato de estágio não cria vínculo empregatício, no próprio parágrafo 2º do artigo 3º, ela prevê que se alguns requisitos forem descumpridos, pode caracterizar o vínculo empregatício. Por exemplo, se você não fizer o termo de compromisso de estágio com seu funcionário, isso pode vir a gerar um vínculo empregatício. Se as atividades que estão descritas no TCE não forem atividades que ele está efetivamente realizando, isso também pode gerar um vínculo empregatício. Ou seja, tem que seguir o passo a passo no início, né? Na prática seria o quê? Eu fui lá, participei de uma entrevista de estágio, né, de emprego, né? E fui selecionado. Então, eu vou receber ali um contrato e para quem está contratando é que tem que ter essa segurança, tem que exigir que o estagiário ele possa colher a assinatura de quem, de onde ele está matriculado, seria esse o passo a passo? Isso. Ele tem que colher a assinatura da instituição de ensino e o termo de compromisso de estágio ele tem que ser seguido fielmente. Tudo que está escrito ali tem que ser cumprido e não só da parte do estudante ou da parte concedente, mas a instituição de ensino também possui obrigações sobre o contrato. Interessante. Vamos lá, outra pergunta aqui, ó. Caso seja possível reconhecer o vínculo, quais são as consequências? Está apertando, hein? Então, as consequências elas são bem apertadas. A parte concedente ela pode ser condenada a pagar a diferença entre a bolsa auxílio, né, que o estagiário recebia, e a efetiva remuneração do cargo, fora pagar todas as verbas rescisórias, o 13º, o aviso prévio, fazer o recolhimento de FGTS, fazer o depósito dos recolhimentos previdenciários. Então, assim, é realmente bem perigoso para a parte concedente, né? Essa caracterização do vínculo. Então tem que tomar bastante cuidado para poder seguir certinho o TCE. Começa já do no bolso, né? Tem que mudar bem certinho, pensar bem. Se vai contratar o estagiário, contrata ele lá com base na lei. Então, vai ler lá a lei do estagiário para não fazer nenhuma bobagem prejudicar a sua empresa. Como fazer para evitar o vínculo empregatício com o seu estagiário? Então, eu trouxe algumas dicas aqui para a gente poder dar, né, para a parte concedente, quem for contratar um estagiário. Prestar muita atenção para que o contrato de estágio não exceda 2 anos, porque esse é o limite máximo previsto na lei do estágio. Outra característica também é que tem que fazer o termo de compromisso de estágio, porque, como eu havia dito, isso pode caracterizar o vínculo empregatício. Outro ponto que a gente pode destacar são os relatórios, porque a Lei 11.788, ela obriga que a parte concedente elabore relatórios de, no mínimo, 6 meses para poder enviar para a instituição de ensino. Então, é preciso prestar bastante atenção na feitura dos relatórios, certo? Outro ponto que eu posso destacar aqui é a carga horária. É prestar muita atenção se o estagiário está seguindo a carga horária, se ele não está excedendo, fazendo 8 horas por dia, 10 horas por dia, porque isso pode gerar vínculo empregatício. Outro ponto também que eu já falei é que ele exerça as atividades de acordo com o que está descrito no TCE, porque um desvio de atividade, né, pode caracterizar um vínculo também. Gente, muito interessante, né? O programa eu tenho certeza que vai lhe auxiliar demais, tá bom? Então, continue participando sempre conosco aqui, nos dando audiência, seja no canal do YouTube ou aqui pela Rede Capital de Comunicação, tá bom? Nosso programa está chegando ao final. Doutora, foi muito bom ter você aqui conosco, tá certo? Que venha a ser, né, a primeira de muitas vezes. Obrigado pela cooperação. Obrigada, doutor Flávio. Obrigado, gostei muito do convite. Espero voltar mais vezes. E obrigado a você que sempre nos assiste. Que Deus te abençoe e até a próxima.